nós convidamos agora a nossa irmã Márcia para que nos traga a mensagem da noite. E mais uma vez, nós agradecemos a ela a sua sempre preciosa colaboração. Obrigado, Márcia. Deixa eu ver se dá bom para você. Tá bom, tá baixinho, tá bom. Posso pôr mais pertinho assim? Pronto. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do divino e amado Mestre Jesus esteja em nós e entre nós, agora e sempre. Eu é que agradeço a esta casa, né, na pessoa do Domingos, um querido amigo, a oportunidade de poder vir aqui para estudar, trabalhar e aprender. Sempre que nós somos convidados, nós temos a oportunidade, né, de fazer tudo isso. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar e, em cima disso, ver se aprende, que esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados no planeta Terra. Este mês de outubro é um mês bastante importante para nós espíritas, porque nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele nasceu no dia 3 de abril de 1804. Ele teria feito, então, agora no último dia 3, 215 anos, estivesse aqui conosco. Então, mas ele continua, com toda certeza, né? De outra forma, ligado em essência, ou seja, espiritualmente, a todos nós, ao movimento espírita, porque em virtude do trabalho que ele exerceu, que ele cumpriu dentro da missão que ele trouxe. Então, a gente falar de Allan Kardec é falar da doutrina espírita. Falar da doutrina espírita é falar de Allan Kardec. Ambos nos oferecem um leque muito grande, né, sobre os mais diversos ângulos que deles poderíamos falar, que sobre eles poderíamos discorrer. Muitos. Não vamos, nesta noite, falar nem sobre a vida de Kardec como pedagogo, como educador, da vida de Kardec até mesmo como pesquisador dos fenômenos espíritas, de Kardec como divulgador da doutrina, da qual ele foi o codificador, todo o processo que ele usou naquela época para divulgar a doutrina, de Kardec dentro do trabalho de união dos espíritas e unificação de suas casas, do trabalho de Kardec, quando ele coloca as casas que vão sendo fundadas, né, as casas espíritas que vão sendo fundadas, o objetivo da doutrina que estava chegando e as suas finalidades. Então, nós poderíamos falar muita coisa, não é verdade? Mas também seria impossível, né, no tempo que nós temos. Então, cada pessoa, porque todas as casas estão neste movimento de homenagear Kardec, cada um vai fazer sobre um ângulo, né, cada um vai trazer uma lembrança sobre Kardec. E eu digo para vocês que eu destaquei dentro da vida deste espírito a sua tarefa na essência mais pura, mais sublime, mais verdadeira que ela propõe, que esta doutrina propõe. Então, e por que nós queremos fazer isso? Porque às vezes a gente fala de uma parte, fala de um aspecto, fala de outro, e isso vai ficando de lado, que é a essência, porque nós temos uma facilidade, uma tendência muito grande a nos prender às formas. E acabamos esquecendo da essência
da mensagem, do objetivo maior, né, pela qual aquela pleiade de espíritos superiores realizou aquele trabalho maravilhoso de trazer, né, através de Kardec todas aquelas revelações do plano espiritual. Prova dessa nossa facilidade em esquecermos da essência e nos prendermos às formas foi Jesus, que quando ele retornou ao plano espiritual, ele já nos deixou previsto, avisado de que enviaria daí um tempo um Consolador prometido. E enviaria este Consolador com que intuito? Com o intuito de resgatar o seu Evangelho, os seus ensinamentos, que ele já sabia que no decorrer do tempo iria acabar sendo esquecido. E por que nós esquecemos tão facilmente? Porque nós nos prendemos às formas, à materialidade, aquelas muletas, entre aspas, que nós criamos para poder entender alguma coisa, aceitar. Então, quando Jesus disse que enviaria o Consolador prometido para reviver os seus ensinamentos e trazer novas e importantes revelações do plano espiritual, ele estava já sabendo que na poeira do tempo nós haveríamos de esquecer. Outro, então, viria desta vez para ficar para sempre, para nos ajudar a resgatar os seus ensinamentos. Tudo aquilo que ele vivenciou, né? Tudo aquilo que ele deixou quando aqui esteve entre nós, para que não ficasse a menor dúvida que era só através dele que nós chegaríamos ao Pai. Ou seja, tendo-o como guia e modelo. Então, nós elegemos esse aspecto bem simples, bem puro, do início da trajetória de Kardec, quando ele traz, ele vai fazendo todo aquele trabalho para que pudesse depois codificar a doutrina. Nós trouxemos. Por quê? Porque passados 162 anos, porque o Espiritismo teve a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então, para 2019, 162 anos, né, que nós temos a codificação aí ao nosso alcance, trazendo-nos a revelação do mundo espiritual. Então, passados 162 anos, nós percebemos que o Espiritismo continua desconhecido por muitos. Aí nós poderíamos pensar, tudo bem, não existe uma coisa que seja conhecida por todos, não é? Alguns conhecem algumas coisas, é sempre assim. Mas o que nos chama a atenção é que ele continua desconhecido, inclusive no próprio meio, entre os espíritas. Ainda que tenha crescido intensamente a sua divulgação, não só na mídia, como também na significativa quantidade de obras publicadas, o que demonstra que ainda falta o essencial, que é o estudo aprofundado das obras básicas. As obras básicas, que é o resultado, elas são o resultado de todo o trabalho realizado por Kardec, todo aquele estudo que ele fez, todas aquelas pesquisas, aquele estudo aprofundado, minucioso, detalhado, vencendo uma série enorme de dificuldades, até que ele pudesse, então, de posse de todas aquelas informações trazidas pelo plano espiritual, pelos espíritos superiores, através de médiuns, de muitos médiuns, que sequer se conheciam entre si, apenas Kardec os conhecia, médiuns em todos os cantos, né? Muito longe um dos outros, e Kardec submetia a todos eles as mesmas perguntas, para que pudessem serem estudadas, analisadas, comparadas. E o que Kardec, nesse trabalho, conseguiu amealhar, conseguiu
organizar, é de um valor indiscutível, que nós não podemos esquecer nunca. Então, o espírita precisa, muito mais que saber quantos anos tem o espiritismo, muito mais que Allan Kardec foi o seu codificador, o que ele fez, o que ele deixou. Senão nós ficamos apenas como uma máquina repetitiva de nomes e datas. E não foi para isso que ele fez tudo o que ele fez. Ele trouxe uma verdadeira reformulação nos valores, nos conceitos, com relação à vida espiritual e ao espírito imortal que nós somos. Quando Kardec traz, depois dos seus estudos, né, aquele questionamento e esclarece de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, isso daí esclarecido, entendido, é para mudar completamente a vida de todos nós e, por consequência, do mundo que nós vivemos. Porque isso deixa bem claro para que é que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui por castigo de Deus, nós não estamos aqui porque Deus não tinha o que fazer, então Ele criou a gente. Não, né? Ele nos criou com o objetivo maior de que, simples e ignorantes, aproveitássemos todos os recursos e as oportunidades que Ele nos colocaria ao alcance e alcançássemos a nossa evolução moral e espiritual. E tivéssemos, então, o mérito deste progresso, desta evolução. Porque se fosse para Ele, para a gente não fazer nada, se fosse para a gente simplesmente vir aqui, nascer e morrer numa única vez, para que Deus, um espírito luminar desse, teria nos criado? De brincadeira? Ele nos criou a sua imagem e semelhança espiritual, para que espíritos que somos pudéssemos também alcançar a perfeição relativa, na condição de criatura que somos. A perfeição absoluta é apenas dele, Deus, nosso Pai Criador. Mas nós temos uma perfeição a ser alcançada. E isso se faz através das reencarnações. E Kardec conseguiu justamente deixar claro tudo isso. Depois de todos os estudos que ele realiza, depois de tudo que ele faz, aqui ele chega, Kardec. Ele chega justamente no ponto em que ele transforma todas as suas pesquisas, não é? E tira delas consequências filosóficas, morais e religiosas. Os estudos todos de Kardec culminam com ele deixando claro que o espiritismo é ciência, porque estuda à luz da razão e, dentro dos critérios científicos, os fenômenos mediúnicos. O espiritismo é filosofia, porque a partir dos fenômenos espíritas, ele dá uma interpretação da vida, respondendo aquelas questões: de onde vim, o que faço aqui, para onde vou? E toda a filosofia, né, e toda a doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. E é religião, porque tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Então, todo aquele estudo dele converge nesse sentido. Ele fecha, né, os seus estudos, deixando claro que o espiritismo é filosofia, ciência e religião. E também deixa claro ali, já deixa organizado e composto os princípios básicos do espiritismo. Os princípios básicos do espiritismo, que são a existência de Deus,
O espírita passa a acreditar na existência de Deus pelas próprias obras do Criador, e não mais porque alguém disse que Deus existe. Alguém chegava e dizia, Deus existe, Deus não existe, né? Deus é bom, Deus é ruim, Deus faz... Não, o Espiritismo deixa claro, né, que Deus existe e mostra, prova a existência dele pelas suas obras. E a necessidade, então, que nós temos, né, de respeitar este ser superior. Ele nos prova a existência e a imortalidade da alma. Porque quando Kardec usa daquele processo, através dos médiuns, receber as mensagens do plano espiritual, os ensinamentos, as instruções, as orientações sobre o mundo espiritual, sobre o espírito em si, sobre tudo que diz respeito ao além da matéria, do corpo físico, da vida profana que a gente leva quando encarnado, o Espiritismo mostra justamente que a alma existe e ela continua existindo. O processo mediúnico deixa isso claro, através das comunicações, que é exatamente um dos outros fundamentos básicos da doutrina. É a comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados. Esta comunicação deixa claro a existência e a imortalidade da alma. E a lei da reencarnação, provando, é um outro fundamento que deixa claro o princípio da evolução infinita e a pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Porque nós ficamos sabendo, dentro de todo esse processo que Kardec realiza para trazer as informações do mundo espiritual, ele descobre que aqueles espíritos desencarnados que se comunicavam eram espíritos de quem já havia estado aqui na Terra. Não eram mundos diferentes, alguns criados e que ficavam lá, e outros que Deus criava e ficava aqui na Terra. Absolutamente. Pelo processo reencarnatório havia saída e vinda direta entre os dois planos. Com que objetivo? Que nós pudéssemos alcançar a evolução que Deus havia então determinado para nós, numa prova de toda a sua justiça, de todo o seu amor, de toda a sua misericórdia para todos nós. Porque se Deus nos houvesse criado para que vivêssemos uma única existência, ele se revelaria um Deus injusto, né? Um Deus que privilegiaria alguns em detrimento de outros. E não, pelo processo da reencarnação, nós sabemos que a gente vai realizando, vai buscando e alcançando esta evolução, né, nessas idas e vindas. Cada reencarnação nossa, cada existência terrena, nós temos um tempo, né? E dentro desse tempo nós temos oportunidades e recursos que vamos aproveitando, ou não. Aproveitamos mais, aproveitamos menos, né? Por isso que nós estamos num estágio evolutivo diferente uns dos outros, porque a nossa evolução ela é alcançada na medida do esforço que nós realizamos para que ela aconteça. Então, todos nós temos as oportunidades de crescermos intelectual, moral, emocional e espiritualmente. Todos nós temos oportunidade, todos nós recebemos recursos, cada um de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento, a sua capacidade de movimentar esses recursos. Todos nós recebemos, mas temos um que determina o quanto nós vamos usar disso tudo, que é o livre-arbítrio. Então, pelo livre-arbítrio, que Deus nos concede esse atributo e respeita, nós vamos vendo, então, se a gente quer aproveitar a oportunidade ou quer deixar ela passar. Então, vocês percebam, meus irmãos, o trabalho de Kardec foi simplesmente maravilhoso no sentido de trazer todas essas informações, todas essas orientações, para que, entendendo o que nós estamos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, nós possamos retornar melhores do que quando aqui viemos. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso.
Porque nós sabemos que nós estamos aqui, a existência terrena é um presente de Deus, para que a gente aprenda, para que a gente mude. Então, não adianta também a gente ficar sabendo disso, que esta é a grande contribuição da doutrina para que a gente deslanche no processo evolutivo, se isso fica apenas na teoria. Se a doutrina espírita nos traz revelações importantíssimas por uma pleiade de espíritos superiores, luminares, com o intuito justamente de nos orientarem, de nos dar o norte, de como proceder para que a gente possa aparar as arestas do espírito imperfeito que ainda somos, e nós não aproveitamos isso, nós é que estamos, na verdade, perdendo a oportunidade. Ela continua aí com seus fundamentos básicos, com os seus conceitos, ela continua como representante do cristianismo redivivo, aquele cristianismo que Jesus deixou com toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, num convite constante para que nos tornássemos criaturas melhores. Então, eu sei que Jesus fez este convite durante toda a sua passagem pela terra e continuou a nos fazer quando, do advento do Consolador prometido, mas isso fica apenas para nós num conhecimento. Nós demoramos, então, a alcançarmos a condição de espíritos evoluídos, porque optamos por deixar isso ainda num terreno mais cômodo para nós e não investimos na prática, porque o que vai mudar é a nossa prática em cima daquilo que Jesus deixou. Saber que Jesus nos quer bons, todos nós sabemos. Saber que Jesus, que Deus quer que nos tornemos melhores, nos transformemos de homem velho no homem novo, ou seja, deixemos as nossas imperfeições e a gente venha adquirir virtudes, nós já ouvimos. E é importante que a gente ouça. Agora, às vezes a gente ouve tanto que a gente fica até meio chateado, fala, puxa, eu vou ouvir aquilo de novo, né? Vão dizer as mesmas coisas. As coisas só nos chateiam quando elas ainda não forem introjetadas no ser imortal que nós somos. Elas nos chateiam porque nós não aprendemos, porque quando nós vivenciarmos aquilo, nós estaremos vivenciando o que Jesus deixou claro que todos nós precisaríamos fazer. E aí, então, nós nos tornamos melhores, e melhores nós não nos chateamos com nada. Então, se até hoje é preciso que a gente estude, que a gente reflita sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita permite isso, uma forma clara, simples e objetiva de entendermos os ensinamentos de Jesus, né? Acrescidos de tudo aquilo que a espiritualidade superior teve permissão de trazer em nome do nosso mestre, para que pudéssemos ter mais recursos nesta busca em nos tornarmos criaturas de bem, cristãos de verdade e de fato. Então, é isso que a gente precisa entender no trabalho realizado por Kardec. Foi um trabalho árduo, foram pelo menos 14 anos. Kardec trabalhou pelo menos 14 anos, né, para que deixasse para a gente todo este manancial de informações, de orientações, de ensinamentos, que nos viesse auxiliar, né, em nossa caminhada terrena. Então, a homenagem que ele quer, com certeza, é a homenagem de um espírito de luz. Ele não precisa de bustos, ele não precisa de palmas, ele não precisa de oba-oba, ele não precisa de rojão, ele não precisa de nada disso. Ele só deixa claro que é o estudo que vai nos dar a compreensão, o trabalho conosco, não é o trabalho braçal, o trabalho para ganhar um pão material de cada dia, é o trabalho que a gente precisa realizar conosco, depois de termos estudado e adquirido conhecimento de como fazer. É este trabalho que vai propiciar a nossa transformação.
Então, todo aquele trabalho que ele teve é um trabalho justamente para que a gente possa fazer esse trajeto com mais segurança e com menos sofrimento. Porque nós não precisamos, muitas vezes, sofrer tanto quanto nós sofremos. Às vezes nós sofremos porque somos invigilantes. Às vezes nós sofremos porque somos relapsos. Às vezes nós sofremos porque deixamos para depois. Não aproveitamos a oportunidade, né, que nos é dada justamente para que a gente possa caminhar com passos mais largos dentro dessa estrada evolutiva. Então, Kardec é extremamente importante nesse sentido. Em todo o trabalho que ele realizou, numa época que não era nada fácil, né? Porque ele teve que fazer tudo isso daí, e não bastava para ele, como hoje, né? Você liga um computador, né? Você pega um tablet, você vai daqui para lá, você pega um avião, você pega um carro, um ônibus. Não tinha nada disso naquele tempo. Então, todo o trabalho que ele fez, ele colocou ali dedicação, confiança naquilo que ele estava recebendo. Ele acreditou de verdade em tudo aquilo que os espíritos enviavam através dos médiuns, e que ele foi catalogando, foi comparando, foi codificando para que ficasse mais fácil para nós. E ele deixou tudo isso em 5 livros. Olha, vocês percebam, Kardec deixou tudo o que ele estudou em 5 livros, 5 obras, que contêm toda a teoria e a prática da doutrina espírita, os seus princípios básicos e as orientações sobre o mundo espiritual e a sua constante influenciação sobre o mundo material. O Espiritismo, sem dúvida, nos apresenta um novo conhecimento e nos incita à verdadeira transformação interior com vista ao despertar da essência divina, que é isso que nós precisamos entender que somos, que temos a essência divina em nós. E o Espiritismo desperta isso, porque ele não se reveste de milagres, de adivinhações, como muitas pessoas pensam. Por isso que eu disse para vocês, lá no começo, dentro do próprio meio espírita, nós encontramos um grande número de pessoas mal informadas, porque simplesmente não se predispõe a estudar a doutrina espírita, que está contida nos 5 livros que Kardec deixou. Podemos ter outras obras a nos auxiliar, evidente. Nós temos toda a literatura deixada por Chico Xavier, pelo próprio Divaldo e outros tantos. Médiuns trabalhadores sérios, de uma lisura e retidão de conduta, que garante toda a seriedade das informações que também eles trazem através da mediunidade. Agora, então, essas obras precisam ser estudadas, porque é elas que nos darão a base para que a gente saiba depois o que é e o que não é espiritismo. Para que a gente divulgue o espiritismo corretamente. Para que a gente não se empolgue e, de forma inadvertida e inconsequente, nós possamos concordar com tudo que aparece. Que nós já dissemos aqui para vocês, a literatura nunca esteve tão assim produtiva. Mas será que toda essa literatura que está ao nosso alcance, chegando aí como uma verdadeira cascata, chovendo sobre nós, será que essa literatura é de fato espírita? Se eu estudei as obras básicas, eu poderei ler todas elas, porque eu saberei qual é realmente que se fundamenta na doutrina espírita e qual que não.
É por isso que nós precisamos conhecer. Porque senão a gente se empolga. Apareceu numa novela, apareceu num filme, apareceu numa reportagem, apareceu num outro lado do mundo, numa sessão mediúnica. Tudo pode acontecer porque todos têm a liberdade, não é? Para fazer o que acha que deve. Agora, nós como espíritas somos chamados à responsabilidade de conhecer para poder saber se aquilo de fato está dentro do compêndio espírita. Isso é muito sério. Nós não podemos permitir que dentro do meio espírita prolifere versões equivocadas e erradas sobre o que é o espiritismo. Então nós precisamos estudar para podermos dignificar e agradecer a esse espírito que cumpriu a sua missão com tanta honradez, tanta lisura, tanta seriedade, tanto bom senso e equilíbrio. Porque ele não era melhor, ele simplesmente aceitou a sua missão e desenvolveu-a com todas essas virtudes, com todos esses qualificativos. Poderia não tê-lo feito, porque, como eu disse, é o livre-arbítrio nosso que determina as nossas ações, as nossas escolhas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, para não ficar batendo palma para tudo que a gente vê por aí em nome da doutrina espírita. Não é porque alguém fez um filme, fez outro filme. Se você souber, você vai saber o que é verdadeiro dentro daquele filme, o que é verdadeiro dentro daquela novela, o que é verdadeiro dentro daquela reportagem, o que é verdadeiro dentro daquela casa espírita que você está indo. Se você conhecer, você vai saber se você está indo numa casa espírita, de fato, ou não. Se tudo ali estiver, né, alicerçado sobre as obras de Kardec, é uma casa espírita. Se ali o que prevalece são os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, o seu evangelho e todas as orientações da doutrina propriamente dita, ali está o espiritismo, ali está Kardec. Porque quem precisa brilhar com as informações que traz, com a luz que esclarece e consola, é a doutrina. Não é o orador, não é o presidente da casa, não é o dirigente do trabalho, não. Somos representantes, somos divulgadores. E precisamos fazer com muita humildade e seriedade. Então, se naquela casa tudo é feito, né, sem deixar a menor dúvida que tem por base, por estrutura, as obras básicas, é uma casa espírita. Eu não preciso me indispor com ninguém, brigar com ninguém. Se eu estudei, eu conheço, eu vou. Não bate, eu simplesmente procuro uma casa que, né, esteja dentro dos conceitos espíritas. Então, nós precisamos saber aonde está Kardec, porque ali estará a doutrina espírita. Então, é esse espírito que soube valorizar a missão que recebeu, como todos nós trazemos a nossa missão. Imagina, eu não tenho missão, quem sou eu? Todos nós trazemos. Relativa à nossa capacidade, dentro daquele estágio evolutivo em que nos encontramos, dentro das possibilidades que nós temos. Ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão, ser dirigente de uma nação é uma missão, ser dirigente de uma casa espírita é uma missão. Ocupar uma tribuna e divulgar alguma coisa que você acredita que você tem como certo é uma missão. Então, todos nós trazemos missões relativas ao nosso estágio evolutivo e à nossa necessidade para que a gente possa crescer. Então, façamos da forma mais verdadeira e honesta possível, com todo o auxílio e o amparo que essa doutrina maravilhosa nos permite, nos auxilia. A gente fala assim, às vezes, vou estudar as obras básicas, me parece tão difícil, não é?
E realmente as obras básicas, não que elas sejam difíceis, mas é muito mais produtivo e interessante nós estudarmos em grupos. Porque os grupos nos permitem colocar nas nossas dúvidas, falar o que a gente acha. Mas eu achava que era assim. Aí uma pessoa mais experiente, com mais conhecimento, fala, pois é, né? Mas é por aqui o correto, não é bem por ali. É assim que a gente aprende. É assim que a gente vai conhecendo as obras básicas, que vai nos dar todo aquele recurso, aquelas condições, aquele subsídio, para que a gente possa aplicar, que a gente possa divulgar corretamente a doutrina, né? Através não só da nossa fala, mas principalmente da nossa conduta. Não é? Vocês me perdoem aqui, eu não sei se pode ser que eu erre o nome, né? Porque eu já fiz 35 e eu fico meio esquecida, eu não sei se é isso, mas parece que foi Francisco de Assis que disse, vá e pregue o Evangelho. Se preciso, fale. Deu para entender? Pregue o Evangelho. Se preciso, se necessário, fale. Pregue com a sua conduta, com os seus exemplos, com os esforços que você faz. Não é? Então, porque é isso que nós, na verdade, precisamos aprender. Tanto é que nós conhecereis a verdade e ela vos libertará. O estudo nos proporciona isso. Amar a Deus em espírito e verdade é o trabalho que nós precisamos fazer conosco. Aprender a amar a Deus em espírito e verdade, nos desapegando da matéria, usando a matéria a nosso favor, mas não deixando que ela, né, se sobreponha a Deus. E o aprendizado que ele se faz, como que a gente percebe? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em se tornar melhor. Estou simplificando a frase. Pelos esforços. Né? Senão a gente vai falar, mas eu não sou espírita, é muito difícil. Pelos esforços. Porque nós estamos ainda longe de conseguir sê-lo na integridade, na totalidade. Pelos esforços. Os nossos esforços são levados em conta. Né? Então, para que a gente veja as obras básicas de uma maneira mais simples e mais bonita, até poética, eu vou dizer para vocês uma conceituação que é trazida pelo nosso irmão Adeilson Salles, que é estudioso, né, que é um escritor também, e que, ao estudar as obras básicas, ele conseguiu conceituar cada uma de uma maneira extremamente poética, no meu modo de ver. Então, ele diz assim, quando as lágrimas sufocarem-lhe o peito até o desalento, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que em suas páginas de luz você vai encontrar consolo para as suas lutas. Quando você encontrar dificuldades para empreender sua reforma íntima e lhe faltar diretriz para a sua vida, leia o Livro dos Espíritos, que nele você vai encontrar a rota certa e oportuna em suas 1019 perguntas e respostas. É um grande tratado filosófico para a reforma da humanidade. Quando você estiver triste e não compreender a morte de um ente querido ou não aceitar a partida de alguém para o mundo espiritual, leia o livro O Céu e o Inferno, que desse compêndio de esperança você vai receber amparo pelas mensagens ali contidas, dos espíritos que já retornaram ao mundo espiritual e deram depoimentos na Sociedade Espírita de Paris, para o insigne codificador Allan Kardec, deixando o próprio testemunho da sua condição de felizes ou infelizes, conforme viveram na Terra. Quando você tiver dúvidas sobre a criação do mundo, sobre os milagres de Jesus, leia a Gênese, que em suas páginas benditas você encontrará um Deus justo e bom, que não derroga as leis que ele mesmo criou, que não faz milagres, antes sim, é imutável
e está presente na natureza. Quando você sentir algum pensamento desajustado, daquele que chega até a assustar, e você chega a ter dúvidas de ser esse pensamento seu mesmo, leia o maior tratado sobre paranormalidades que o homem já recebeu, o Livro dos Médiuns, que você vai compreender que vivemos mergulhados num mar de vibrações e ondas mentais e acabamos caminhando com as mentes que se nos afinam. Olha, então, como as obras básicas são um verdadeiro tratado para a nossa reforma íntima, para a nossa caminhada evolutiva. Então, meus irmãos, que a nossa homenagem nessa noite ao codificador da doutrina espírita seja o reconhecimento pelo seu trabalho, o reconhecimento pelo seu amor à missão que ele recebeu, e que nós possamos dignificar tudo isso, respeitando e vivenciando através do estudo. Muito obrigado a todos, um feliz regresso aos seus lares, sobre as bênçãos do meigo nazareno, e agradecidos especialmente nesta noite a Allan Kardec.